Tudo bem com vocês? Bom, eu acho que todo mundo já me conhece. Eu sou a Letícia, né, assistente social da Casa da Criança. Estou muito feliz por estar aqui nesse encontro com vocês, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o desenvolvimento emocional da criança em período de distanciamento social. E nós convidamos a Daniela, né, que é a nossa psicóloga convidada. Ela é formada em psicologia, ela tem pós-graduação em neuropsicologia e também está cursando pedagogia. E está aqui para falar um pouquinho para a gente como que se dá, né, esse desenvolvimento emocional da criança, sobretudo agora, nesse período de pandemia, em que as crianças estão ficando em casa, em que as crianças saíram um pouco da sua rotina, né, normal, do que fazia antes, da creche, e estão tendo que mudar, né, muitas vezes, toda a sua rotina por conta desse distanciamento. Eu vou agradecer, antes de eu passar para a Daniela, a presença de vocês, tá? Da Marcelina Miranda, da Fernanda Barbosa, da Edna Pereira, da Márcia Cruz, quem mais? A Luísa Santos, a Josi, algumas professoras da Casa da Criança também estão entrando, também vão nos assistir e também vão poder colaborar, né? Depois com as nossas dúvidas. Qual que é o nosso passo a passo? Vocês viram aí que vocês podem ir entrando, vocês vão poder interagir no chat, mas primeiro a Dani vai falar um pouquinho sobre a questão emocional mesmo, a questão técnica da criança, por que a criança tem essa fase, por que ela passa por essa fase, né? E também vai poder passar para vocês algumas dicas de como que a mamãe, como que a família pode fazer em casa para lidar com essa situação, certo? Depois a gente abre para as perguntas, então vocês podem ir fazendo as perguntas de vocês no chat, que aos poucos nós vamos respondendo, tá? E esclarecendo alguns pontos. Tudo bem? Pode ser que a internet trave um pouquinho, mas é por conta da sobrecarga mesmo. Muito obrigada pela presença de todos e agora eu passo para a Dani. Muito obrigada. Boa tarde, tudo bem com vocês? Né? Como a Letícia disse, eu sou a Daniela, sou psicóloga, né? E a coordenação da Casa da Criança me convidou hoje para estar dialogando com vocês sobre esse tema que é sobre birras. É um tema que é comum no nosso cotidiano, porém vale muito a pena a gente discutir, trocar informações, dialogar para amenizar, né, todo esse transtorno que esse desenvolvimento, que essa fase do desenvolvimento da criança causa tanto para nós adultos quanto para as crianças. Então, de primeiro momento, eu gostaria, né, de agradecer a todos que já entraram e também já ir pedindo um pouquinho de paciência por conta da instabilidade da nossa internet, levando em consideração que a nossa primeira live, né, a gente está comunicando assim com as mães, é a primeira vez. A gente vai falar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo, sobre o distanciamento social, e isso nos causa esse estranhamento mesmo, né? Então é tudo novo, essa experiência é nova, né? Portanto, eu gostaria de agradecer a presença e a dedicação de vocês e já nos desculpando caso a internet não nos ajude muito. Então vamos lá, né? Por que falar de birras? Porque foi um tema, né, levantado nos grupos, através das solicitações das mamães, porque acredito que agora, nesse momento, a gente esteja vivenciando mais essas crises de birras. Então, através dessa solicitação das mães nos grupos, a gente selecionou esse tema para estar dialogando hoje com vocês.
Então, assim, por que as birras, ela acontece, né? O que é uma birra de fato? A gente precisa entender que dentro do desenvolvimento da criança, ela vai apresentar vários comportamentos. Um deles, e o mais comum, é a birra. Por quê? Porque ainda nossas crianças, elas estão em fase de desenvolvimento. É aquele bebezinho, né, que ainda não consegue se comunicar, que não consegue expressar os seus sentimentos. É muito provável que ele vai expressar o seu sentimento num comportamento de birra, né? Então, assim, aquela mamãe que ainda não presenciou do próprio filho, pode ser que ela presencie de uma outra criança, né? Em vários ambientes, seja em supermercados, na rua, na escola, né? Na casa de algum parente. Então, a birra, ela é um comportamento comum no desenvolvimento infantil da criança, tá? Portanto, a gente vai falar dele hoje. Existe uma idade para que a birra ela comece e ela termine? O que vocês acreditam que acontece? Qual é a idade que vocês acham que começa e que termina? Eu estou acompanhando vocês aqui no chat, a gente pode ir dialogando, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário. A Letícia vai estar anotando as perguntas, no final a gente vai responder, né? Então, assim, existe uma idade para a birra começar ou para ela terminar? Os estudos nos indicam que a birra ela pode começar a partir dos 6 meses. Porque a partir dos 6 meses, a criança está num processo de desenvolvimento onde ela começa a querer se expressar, como pegar objetos, né? Ela já tem uma certa autonomia para nos informar que ela está com fome, que ela está com sede, né? Ou que precisa ser trocada a fralda. Então, a partir dos 6 meses, é comum a gente já presenciar alguns comportamentos de birra, né? Mais comum ainda quando a criança já está um pouco mais, né, evoluída. Então, começa as birras ser mais frequentes a partir dos 2 anos, que para alguns teóricos ainda nomeia como os terríveis 2 anos, né, ou a adolescência infantil. Começa no período de 2, se estende no máximo de 3 a 4 anos. Então, não existe uma idade certa para que a birra comece e ela termine. Isso vai depender muito da condução da família, do temperamento, né, do comportamento da criança e do ambiente onde ela vive. Por quê? O que desencadeia uma crise de birra? São vários fatores, né? Então, a gente não pode generalizar. Vamos supor, o filho da minha vizinha, ele não dá birra na hora que vai tomar banho, na hora que vai se alimentar. O meu já dá essa birra. A gente não pode comparar e nem generalizar as crianças, porque cada uma é de um jeito e cada uma solicita ou manifesta o seu comportamento de uma forma, né? Então, por que as birras elas começam a acontecer? A gente já viu o período que ela pode estar acontecendo, que é entre os 6 e se estende até os 4, né? Isso daí, vamos falar assim, que é um comportamento normal, né, da criança. Isso vai acontecer, é bem provável. E estendendo dos 4 anos, se as crises elas forem muito frequentes, a gente precisa analisar, né, cada situação. De repente, a gente precisa também de uma ajuda profissional. Por quê? Porque depois dos 4 anos, a criança ela já consegue se comunicar verbalmente. Ou seja, ela já expressa em palavras aquele momento de sede, de fome, de sono, de estresse, né? Então,
é esperado que a partir dos 4 anos, as birras elas tendem a diminuir, certo? E quando isso excede, essa idade excede, precisa ser analisado cada caso e talvez uma ajuda profissional. Mas isso é em casos extremos, por ser um comportamento comum no desenvolvimento das crianças. Nós adultos, bem provável que a gente já deu birra algum dia na nossa fase de desenvolvimento infantil, né? Se a gente ainda não presenciou dos nossos filhos, a gente pode presenciar de uma outra mãe, né? Então, a gente precisa entender que a birra, ela não é porque o filho tem um defeito ou eu, mãe, não estou conseguindo ser mãe, né? A gente precisa tirar essa culpa e entender que a birra, ela faz parte do desenvolvimento da criança, né? Um comportamento, digamos que aceitável por um período, uma faixa etária, isso é normal. E a birra, ela pode se manifestar de N formas. Tem crianças que se jogam no chão, tem criança que esperneia, bate a cabeça, tem crianças que só emburra, não quer comer, né? Então, assim, a gente precisa também entender como que é esse comportamento de birra. Porque às vezes o que é comportamento de birra para uma mãe não é para outra, porque o filho se manifesta num comportamento diferente, né? E o que causa esses comportamentos, né? Se a gente já entende que é um comportamento normal, que ele está dentro da fase do desenvolvimento infantil, que é possível que ele vá acontecer, mas por que então, o que causa esse comportamento? Como eu disse anteriormente, são vários fatores. Por exemplo, excesso de luz, de som, de sono, de fome, manifestações sentimentais, a falta da mãe, ou até mesmo de outros, né, entes queridos, de um espaço. Então a gente vai presenciar birra sempre quando a criança está num ambiente estressante, quando ela está com uma necessidade básica sem ser atendida, seja ela na fome, com vontade de fazer as necessidades fisiológicas, ou até mesmo quando ela sofre um processo de separação, seja de um objeto ou de uma pessoa, né? Então, quando ela quer pegar um brinquedo e não consegue, né? Quando ela quer chegar em algum lugar e ela não consegue, ou quando ela quer comer, quando ela está com sono e ela não consegue, isso pode gerar um pico de estresse e isso se manifestar num comportamento, né, em formato de birra, né? Então, assim, como eu falei, as birras elas podem acontecer de N formas e não existe uma causa para a gente falar assim, o meu filho dá birra sempre quando eu estou em algum lugar, ou quando ele está com fome ou com sono. Isso depende muito da criança e da condução da mãe e da família, certo? Mas se a gente entende que o que causa, né, que são fatores também externos em relação ao ambiente, essa informação ela pode ser, né, de benefício, porque a gente pode prever, a gente pode antecipar o estresse dessa criança, minimizando esses ataques de birras. Então, se eu sei que a fome, o sono, o excesso de luz, de som causam um estresse na minha criança e isso se traduz num comportamento de birra, eu posso estar amenizando isso, né? Por quê? As nossas crianças, elas geralmente
tem uma rotina, aquela rotina de sono, aquela rotina para se alimentar, aquela rotina para brincar, para ficar com os avós ou na escola, né? Com os cuidadores. Então, fugir dessa rotina também gera um estresse, também gera comportamentos de birras, né? Então, esses são um dos fatores, dos vários fatores que pode desencadear uma crise de birra. O áudio, você vai mostrar? Depois o áudio. Depois eu mostro. Pessoal, a gente preparou um vídeo que a gente ia passar no início, porém com essa estabilidade da internet a gente vai passar por último, tá? É isso que eu e a Letícia a gente estava trocando essa informação. Então, dando continuidade, sobre o que causa, né, esses comportamentos de birra, existe um fator atualmente que gera, né, um fator muito estressante tanto para nós adultos quanto para as crianças, que é o quê? Isso que a gente está vivendo dessa pandemia, do distanciamento social. Vamos imaginar o quanto não está sendo difícil para nós entender esse contexto, vivenciar essa nova rotina, né, onde nos tirou da nossa rotina de trabalho, de envolvimento social, né? Nós adultos, a gente entende que a necessidade do distanciamento. Agora imagina para uma criança que não entende o que está acontecendo, né? Ela ainda não tem a maturidade para entender o porquê que ela não está indo na escola, que ela não está vendo os amigos, ou que ela não está vendo os parentes queridos, ou até mesmo que ela não pode brincar no parquinho, passear com o cachorro na rua, e que ela tem que usar uma máscara que incomoda, né? Imagina como que não é essa situação para a criança. Então, esse momento que a gente está vivendo, a questão do distanciamento social dessa pandemia, é um fator que gera muito estresse, tanto para o adulto quanto para a criança. Então, no adulto que tem o discernimento, né, a maturidade para entender, já nos causa medo, incerteza, insegurança, né? Esse sentimento pode causar ou gerar sentimentos que a gente pode transferir para as crianças, também, né, estressando elas também, porque é uma rotina nova, né? A gente tem que se adaptar a uma nova realidade, gerando transtorno tanto para o adulto quanto para a criança. Então eu imagino, né, o quanto que esse comportamento de birra ele não tem acentuado nesse momento que a gente está vivendo. Então, às vezes, as queixas elas podem aumentar nesse período. Por quê? Porque gera, né, esse distanciamento, tudo isso que está acontecendo, é possível que gera um nível maior de estresse para todo mundo, inclusive para as crianças também. Então, mamãe, se a gente entende que o comportamento de birra, ele é comum, ele é normal, ele é possível de acontecer durante o período inicial, né, a primeira infância da minha criança, eu entendo. Porém, como que eu lido com isso, né? Como que eu faço com que esse comportamento, ele não venha a tirar a minha paciência, onde eu posso desencadear um comportamento estressor na minha criança. Então, eu tenho aqui algumas dicas, né, para a gente lidar com esse comportamento, porém, não é uma receitinha de bolo que a gente vai seguir a regra e vai dar certo no final. Para algumas famílias funcionam, para outras não. Vai dar condução de como a mãe, né, vai conduzir a situação, mas que estudos comprovam que nesses momentos a gente precisa seguir algumas dicas. Uma delas, né, primordial, é a gente não perder o controle. Por quê? Se a gente presencia uma crise de birra, dependendo do comportamento da criança, que ela está esperneando, se jogando no chão,
quebrando alguma coisa, isso gera também um sentimento negativo no adulto. E automaticamente a gente perde o controle, né? A gente fica estressado, a gente quer ter um comportamento agressivo de às vezes ir lá, dar uma chinelada, né? Então, a dica é entender que é possível e o porquê isso acontece com a sua criança e não perder o controle, ou seja, não perder a calma, né? Por mais que o momento de tensão, a gente não pode perder a calma, né? Então, assim, aquela técnica de respiração, né? Respirar fundo, contar até 10, pensar antes de agir para solucionar aquele comportamento, talvez amenize essa questão de perder o controle, certo? Uma outra dica é a gente não ceder aos apelos da criança, porque alguns comportamentos de birra, ele é gerado porque ela quer algo e que talvez a gente não tenha condições de suprir naquele momento, né? Então, se todas as vezes que a criança ela manifestar um comportamento de birra porque ela está solicitando algo e ela ser automaticamente atendida, nós estamos reforçando de que se ela ter esse comportamento, ela vai conseguir o que ela quer, né? É muito interessante porque, por mais que a gente ache que a criança ela não tem esse entendimento, essa maturidade, mas a gente está falando de comportamentos repetitivos. Então, a gente não pode reproduzir, né, um comportamento que a gente não quer que ele aconteça sempre. Portanto, a dica é não ceder aos apelos. Se você não pode naquele momento, né, ceder àquela situação prontamente, mantenha-se firme, explique para a criança que aquele não é o momento, né, mas que pode ser analisado num outro momento para que seja atendida aquela solicitação. E aí sim a criança ela vai começar a entender que nem sempre o que ela quer é atendido na mesma hora. Até nós adultos também, né? A gente não consegue ser atendido na mesma hora a todo momento, né? A gente precisa ter um jogo de cintura e é isso que a gente precisa estar fazendo com que as nossas crianças entendam. Uma outra dica é dar bons exemplos, né? O que é dar bons exemplos? As nossas crianças, elas reproduzem o comportamento do adulto. Quais as mães que às vezes não pegou o filho fazendo as mesmas coisas? Por exemplo, colocando o sapato da mãe, passando o batom, né? Querendo reproduzir aquele comportamento que a mãe faz. Porque a criança, a todo momento, ela está reproduzindo padrões. E se nós, adultos, não passar bons exemplos, ou seja, bons padrões, é certo que a criança ela vai reproduzir aqueles comportamentos que a gente está passando para eles. Então, sempre que precisar se exaltar, vamos supor, precisar conversar ou discutir algo que a criança não esteja presente, se você não quiser que ela reproduza aquela situação que está sendo vivenciada. Sempre procurar dar bons exemplos, certo? Uma outra dica é dar castigos proporcional. O que é dar castigo proporcional? É dar aquele castigo que a mãe vai ser capaz de cumprir. Então tem algumas mães, né, algumas famílias, que às vezes dá um castigo, mas que não é possível dele ser cumprido. Por exemplo, menino, não faz isso, senão eu vou te dar uns tapas, né? E a mãe, ela não consegue ter essa ação. Então fica só na promessa, só na jura. E a criança entende de que a mãe ela não vai ser capaz de cumprir aquele castigo que foi colocado. Então assim, sempre dar castigos proporcionais àquilo que eu vou dar conta de cumprir. Por exemplo,
tirar aquilo que a criança mais gosta, deixar ela sem aquele brinquedo, aquela brincadeira que ela gosta, o contato com aquela pessoa que ela gosta, né? Às vezes, aliás, muitas das vezes, um castigo, né, proporcional, capaz de ser cumprido, ele dói mais, ele ensina mais do que um comportamento agressivo, né? Se a gente ir lá e bater na criança, porque a dor física ela sai, mas o castigo, aquilo que faz ela repensar e refletir naquela ação, às vezes fica na memória da criança. Uma outra dica, né, é não ficar ameaçando a criança, né? Fulano, para com isso, senão eu vou aí. Ciclano, não faz isso, não vai acontecer isso. Não ficar só na ameaça. E sempre quando a gente for corrigir, colocar o limite, né, um tanto de disciplina, a gente ameaçar e cumprir. Ou se não, nem ameaça, se não for capaz de cumprir, certo? Uma outra dica que nem sempre é fácil, porém, quando a gente não tem aquela capacidade de resolver aquela situação no momento, é ignorar. Por exemplo, se a gente está num supermercado e, né, eu tô atrasada, foi a pergunta da Márcia, da mamãe Márcia. Então vamos lá, mamãe. Vamos imaginar que a gente está num shopping, num supermercado, numa loja, e a criança começa com um ataque de birra, né? E eu, adulto consciente, sei que eu não estou preparada para lidar com aquele momento. Por quê? Gera sentimentos, né, negativos no adulto, como vergonha, né, dos outros que estão olhando, que estão observando. Muitas vezes o comportamento do olhar do outro é um olhar que julga, né? Nossa, olha aquela mãe, né? Não consegue dar limite e disciplina para essa criança. Mas às vezes o outro não entende o que está acontecendo. Então, o momento na hora é a gente querer também perder o controle. Mas não. A dica para esse momento é ignorar, né? Usar a técnica de respiração, contar até 10 e tentar resolver aquela situação num outro momento, ignorando aquela situação. Por quê? Tudo que cresce é aquilo que a gente alimenta. Então, se a gente dá atenção para aquele comportamento da criança no momento, ele tende a aumentar. Então, se a mãe, no momento, numa crise, ela conseguir ignorar e tentar tirar o foco da criança ou, né, da situação para uma outra, bem provável que o ataque vai durar poucos segundos, né? E aí ela vai ter a oportunidade de, num outro momento, né, num outro espaço, ela poder dialogar, conversar com a criança sobre aquele comportamento que não foi legal, tá? Uma outra dica é explicar sempre o que a criança está sentindo. Por quê? O ataque de birra, ele é desencadeado por a criança não saber explicar verbalmente aquilo que ela está sentindo. E se a gente tentar corrigir aquele comportamento sem explicar para ela o porquê, ela vai continuar não entendendo o porquê, né? Que ela está sendo corrigida ou o que ela está sentindo. Então, posteriormente ao ataque, é interessante a gente conversar com a criança, mesmo quando a gente acha que a criança não tem maturidade para um diálogo. Então, sentar com a criança e explicar: olha, aquele comportamento que você teve, você estava com raiva naquele momento, né? Você fez dessa forma que não foi legal. Automaticamente, você magoou a mamãe, você deixou a mamãe envergonhada, né? Isso não é legal. Então, passar para a criança a realidade, o que está acontecendo, responsabilizar ela de uma forma clara e singela, que ela também causa e gera sentimentos a partir de um comportamento dela. Uma outra dica, e para a gente fechar sobre as dicas, é diminuir a quantidade de não, né? Então, assim, sempre tentar usar outras palavras para negar aquilo que a criança não pode.
Por exemplo, mãe, eu posso comer doce agora? E tá quase próximo à janta, ao almoço. Automaticamente a mãe vai falar: não, agora é a hora de jantar. Ou, mãe, eu posso comprar isso? Não, eu não tenho dinheiro agora. Então, que foi a pergunta da Márcia com relação a não ter dinheiro para comprar o que a criança quer no mercado. Ah, que bom. Muito pertinente a sua pergunta, Márcia. Espero, tá podendo responder. Então, o que você precisa? Trocar as palavras. É simples. Não precisa negar sempre, falar não sempre. Você pode comer o doce após a janta, eu posso comprar o seu brinquedo no Natal, no Dia das Crianças, Então, é uma negociação e diminuindo a questão do não. Porque se a gente fala não, a criança ela já vai crescer com essa questão da negatividade, vai se tornar um adulto frustrado em busca dos sims, Então, tem um jargão que a gente fala: o não eu já tenho, eu preciso do sim. A gente cresce ouvindo essa frase, E por quê? Por que eu não posso? Eu posso, eu só não posso agora, Por que eu não posso comer agora? Por que eu não posso deixar de tomar banho, Então, tudo isso a gente pode explicar para a criança, fazer com que ela entenda, sem ter que usar a palavra não, porque isso causa um impacto muito grande no psicológico da nossa criança. Certinho? E vamos pensar, e se o ataque persistir? Já fiz tudo isso que a Dani falou, eu tive paciência, eu conversei, O que eu faço? A pergunta da Marcelina Miranda: e quando é aquele choro descontrolado? Mãe da Marcelina, Que é a Marcelina Miranda. Marcelina Miranda. Que fez a pergunta. Mamãe da Marcelina, se o ataque persistir, o que eu faço com aquele choro inconstante? Entenda que o ataque de birra ele não vai durar para sempre, E às vezes o ataque ele vai ferir mais o adulto do que a própria criança. Então, se o ataque persistir, não deixe a criança desamparada. Por mais que ela tá esperneando, batendo a cabeça, é indicado que a gente envolva a criança, a gente dê suporte para que ela não se machuque, Porque ela tá inconsciente, ela não tem esse pensamento racional que a gente tem. E por mais que tire a nossa paciência, a gente precisa colocar a razão ali no momento. Então, eu não posso deixar meu filho machucar por mais que a situação é de birra. Então, acolha, envolva a criança, Tenta desfocar aquela atenção, aquele sentimento que ela está no momento. E aí, se posicionar à altura da criança, tentar olhar nos olhos dela, falar baixo, baixinho, porque quando a gente se exalta, mostra que a gente também tá com falta de controle, Então fale baixo, olhe nos olhos e tenta conversar com a criança. Olha, calma, Você não está se sentindo bem, mas a mamãe precisa entender o que está acontecendo. Explica mais, Você não quer comer agora? Você não quer tomar banho agora? Por quê? E aí você vai ter a oportunidade de explicar a necessidade daquilo que você está impondo naquele momento, tá? E assim, nunca, jamais, bata na sua criança, Por quê? A gente vai estar reforçando de que é com a agressividade que a gente resolve os nossos problemas, e não é, Então a gente precisa, de uma certa forma, mostrar para a criança que existem outras formas da gente negociar, corrigir, sem essa questão da agressividade, porque também a gente pode causar um trauma aí na vida da nossa criança. Dani, a Valquíria disse que você comentou que até os 4 anos, ocorre a birra, mas no caso dela, ela tem uma experiência com uma criança de 6 anos. E aí, é normal também crianças maiores fazer birra? Para a mamãe Valquíria, Então, mamãe, você precisa entender
quais os momentos que está acontecendo essa birra, né? O que está gerando esse comportamento descontrolado. E entender se ela consegue, se a criança ela consegue expressar essa necessidade de uma outra forma, porque às vezes a criança ela não está conseguindo expressar verbalmente aquela necessidade, né? Então vamos supor, se é na hora de fazer a tarefa, se é na hora de se alimentar, tomar banho, ir embora da casa dos avós, né? A gente precisa entender qual que é a necessidade. O que está gerando esse comportamento estressor na criança, a ponto de, né, ter um comportamento de birra, né? A gente precisa entender. Observar. A dica, mamãe Valquíria, é observar, né? Onde, quais os momentos, o que está gerando esse comportamento de birra. E se em todo caso você não conseguir avaliar, é muito interessante você procurar a opinião de um profissional, né? Quando a gente procura ajuda profissional, isso não quer dizer que a nossa criança tem um problema ou que ela está com um problema no seu desenvolvimento. Mas é porque nós adultos, a gente às vezes precisa de uma ajuda, até mesmo na criação dos nossos filhos, né? Então, a dica para a mamãe Valquíria é observar o comportamento, entender da onde surge esses surtos de birra, para a gente tentar amenizar o nível de estresse desse contexto que causa essas birras aí. Dani, eu tenho uma pergunta. Toda criança faz birra? Toda criança é possível de manifestar um comportamento de birra. Porém, cada criança ela manifesta de uma forma. Então, digamos que a minha criança ela manifesta um comportamento de birra se jogando no chão, né, jogando brinquedo. E a sua, ela manifesta não querendo comer, travando a boquinha, os dentes, entendeu? Então, não é que a sua criança, ela não dá birra, ela dá birra, porém, ela se manifesta de uma forma diferente, né? A gente tem que também analisar cada comportamento, né, das crianças. Que às vezes a gente acha que é um comportamento de birra e às vezes também é uma manifestação de um outro comportamento, certo? Então, mamães, só um minutinho. Lê, tem mais alguma pergunta? Não, acho que a gente pode ir pro vídeo e aí se houver mais alguma pergunta a gente responde e depois finaliza. Então tá. Mamães, a gente vai pro vídeo que eu falei que a gente ia passar no início, né? É muito interessante vocês continuar para ver e entender que a criança de vocês é normal. Isso acontece com várias crianças, né? Isso vai ser mostrado no vídeo. Posteriormente ao vídeo, a gente vai estar tirando mais dúvidas e fazendo o encerramento, tá? Então, só um minutinho. E agora, ali? Não vai? Não quer ir? Então, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente não está conseguindo passar ao vivo para vocês o vídeo que a gente separou. A gente vai estar enviando o vídeo nos grupos, né, Lê? No WhatsApp. A gente vai estar enviando agora, a Letícia vai estar enviando agora o vídeo que a gente preparou para estar passando ao vivo, porém a gente não está conseguindo passar. E aí eu deixo aberto para as mamães que tiverem perguntas. Pode estar enviando as perguntas, né? Que a gente vai estar tentando tirar as dúvidas. E se caso, né, a gente não conseguir esclarecer, eu tento trazer essa informação num outro momento, né? Então vamos lá para as perguntas. Agora voltou? Sei lá se voltou então. Não. Tem mais alguma pergunta, né? Vamos ver aqui. 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 Vamos ver aqui
Tava mandando os vídeos. Acho que não. Não, acho que é isso mesmo. A Fernanda Barbosa, né, colocou a experiência dela, né, como que ela faz quando a filha dela dá birra em público. A Karina disse também que alguma dessas dicas ela já usa em casa e acha que dá super certo. A Márcia disse aqui que já pegou o ponto fraco da menina dela, que ela adora, né, ir passear na vovó. Então, quando precisa colocar de castigo, é esse castigo que ela dá, porque ela sabe que a criança vai sentir. É isso mesmo. Então, mamães, eu espero, né, ter contribuído, né, um pouco teoricamente com essas informações que eu entendo, eu sei que vocês vivenciam aí na prática dia a dia, né? Eu vou deixar disponível, se caso alguém lembrar ou tiver alguma dúvida, pode estar mandando no grupo ou para a Letícia, ela vai estar me passando. Eu quero agradecer, né, a presença de todos vocês, agradecer a oportunidade pela coordenação da Casa da Criança, e a melhor dica, né, é não se culpar, mamães, né? Criem seus filhos da maneira que vocês acham melhor, né? Não se culpe e não ache que seu filho está doente ou que você não é uma boa mãe, porque a birra, ela é normal na fase do desenvolvimento infantil. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade e a paciência. Vou passar para a Letícia para ela finalizar. Um beijão, muito obrigada. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Essa foi a nossa primeira live, né? Entre erros e acertos. Gostaria que vocês também deixassem no nosso chat a opinião de vocês. Eu sei que depois pode acontecer, haver dúvidas. A gente se disponibiliza também para estar esclarecendo depois. Vocês podem estar mandando o WhatsApp para nós. Essa não é a última live, nós já estamos programando alguns temas, né, para a gente tratar nos próximos meses. Eu gostaria muito que vocês nos dessem no WhatsApp sugestões de temas, né, como algumas já colocaram. Esse tema da birra, por exemplo, foi uma sugestão de vocês, para que a gente possa trazer profissionais e pessoas da área que possa estar esclarecendo, né, tirando algumas dúvidas e esclarecendo um pouquinho sobre, né, o desenvolvimento dessa criança e poder estar apoiando vocês em casa. Tudo bem? Então, gostaria que vocês deixassem as sugestões de vocês. A gente pede desculpa, tá? Por alguns imprevistos que ocorreram. Quem sabe faz ao vivo, mas a gente tá aprendendo. Mas eu acredito que nas próximas vai dar tudo certo. A nossa imagem agora tá limpíssima. O que não aconteceu